Sobre os juros bancários no Brasil. É sobre juros o tema de hoje. Vamos tratar da questão dos juros no Brasil. Juros cobrados, os juros de empréstimo bancário. Olá você, muitíssimo bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal eGolpe Podcast. O único que alerta a população sobre os perigos dos golpes digitais e outras defraudações, face à disseminação do conhecimento das normas de proteção de dados pessoais. Hoje o tema é desafiador, embora sua origem seja milenar. Ainda nos dias atuais é amplamente debatido pelo governo, pelo legislativo, pela justiça, imprensa e sociedade, questão tão relevante que vem torturando os brasileiros há muito. Basta ver o noticiário a respeito. Não custa lembrar que o problema do endividamento que assola as famílias brasileiras foi promessa de campanha política dos candidatos à presidência da República no pleito de 2022. Todos prometeram resolver, inclusive o superendividamento da sociedade. Já virou lei aqui no Brasil e, de fato, essa questão exige a presença do Estado com política intervencionista. No momento atual, na presente lição ou curso, nosso objetivo aqui é oferecer aos tomadores de crédito, aos clientes bancários, informações indispensáveis para uma melhor compreensão do tema juros. Nosso estudo se fundamenta na melhor doutrina de autores renomados e festejados e na revisão da jurisprudência brasileira. Encontre vários adjetivos para figura fenomenal dos juros, como juros extorsivos, juros abusivos, juros escorchantes, juros subversivos. Dada a importância do assunto, a própria Febraban, entidade que congrega os interesses dos bancos associados, lançou um livro sobre o tema, com o título Como Fazer os Juros Serem Mais Baixos no Brasil, onde ela apresenta várias medidas que podem, de fato, reduzir as taxas de juros e, ao mesmo tempo, convoca o Estado, o governo, o Congresso Nacional, o sistema de justiça, bem como toda a sociedade para debater a questão dos juros altos e receber críticas e sugestões do público em geral. Inclusive, esse manual foi distribuído gratuitamente por algumas lojas da Livraria Saraiva e Livraria Cultura. Também pode ser baixado no site www.jurosmaisbaixosnobrasil.com.br. Assim, nosso trabalho também serve para atender a convocação da Febraban, de certo modo, pois esperamos influenciar e contribuir com a população, com o consumidor bancarizado ou não. Esse também serve como curso preparatório para quem quer ser um autêntico bancário e desejar concorrer a uma vaga de emprego na área, como trainee, estagiários, aprendiz nos bancos, nas financeiras, fintechs, cooperativas de crédito, correspondente bancário ou um reforço de aprimoramento na prestação dos serviços bancários, de vez que o bancário mais bem preparado é mais útil à sociedade. Não restam dúvidas quanto a essa minha afirmação,
principalmente considerando a segunda missão constitucional dos bancos, dos banqueiros e bancários, que é, entre parênteses, é servir aos interesses da sociedade, fecha parênteses, conforme a segunda parte do artigo 192 da Constituição Federal Brasileira, bem como uma prestação de serviço eficiente e sem falha para cumprir o direito do cliente à informação clara, suficiente e adequada. Isso pode prevenir e mitigar o número de demandas judiciais sobre juros e evitar golpes de empréstimo falso. Então, vamos ao nosso estudo. Conceito das taxas de juros. Qual o conceito de juros? Como se sabe, juro é renda, é preço, o preço da moeda, dinheiro no plural, em função de um determinado espaço de tempo. Juro é um bem móvel, fungível, consumível, divisível e singular. É um bem acessório em função do capital. Na literatura acadêmica, existem boas definições de juros. Na definição de Silvio Rodrigues, abre aspas, juro é o preço do uso do capital. Vale dizer, é o fruto produzido pelo dinheiro, pois é como fruto civil que a doutrina o define. Ela, há um tempo, torna credor para ficar privado do seu capital e paga-lhe o risco em que incorre de não receber de volta, fecha aspas. E no dizer de Washington de Barros Monteiro, abre aspas, juros são o rendimento do capital, os frutos produzidos pelo dinheiro, assim como o aluguel constitui o preço correspondente ao uso da coisa no contrato de locação, representa os juros, a renda de capital determinado, fecha aspas. A palavra juro ou juros no plural, vamos grafar ou pronunciar ora no singular, ora no plural, pois ambas as formas estão corretas e são aceitas. Resumidamente, aproveitando as noções comuns de todas essas definições, aqui podemos definir juros como a remuneração ou os frutos civis de um capital determinado, do qual figura como ativo. Cumpre lembrar que os juros não dizem respeito somente ao dinheiro emprestado, empatado. Claro que os juros são vinculados normalmente ao dinheiro tomado no crédito. Como o juro é coisa fungível, também ocorre com um empréstimo de outra coisa fungível. Exemplo disso. Se você deve 10 quilogramas de grão de feijão e se obriga a pagar mensalmente 5 quilogramas do mesmo produto a título de juros, então os juros podem ser pelo uso do feijão e não só pela remuneração do uso do dinheiro. Se diz acessório porque para existir juros é preciso que haja uma obrigação principal assumida, uma vez que o juro representa o rendimento das obrigações pecuniárias assumidas e usadas por determinado período. Função dos juros. Qual a finalidade dos juros? O juro tem a finalidade de remunerar o empréstimo em dinheiro feito pelo banco ou instituição financeira. No nosso estudo, juro bancário, ou seja, é um investidor de capital, bem como cobrir os eventuais riscos incorridos pelos bancos e financeiras, como o risco de crédito, o risco de não receber, não ter o capital restituído, não ter de volta o valor solicitado pelo cliente tomador do empréstimo. Não se desconsidere que há risco e o devedor não honrar a dívida no prazo pactuado no contrato. Outra especificações das taxas de juros é verificada em algumas modalidades de crédito, como nos consignados, os créditos consignados, pois nas operações de crédito consignado pratica-se uma taxa de juro menor, juro subsidiado,
para crescimento e para que o tomador deva se empenhar e se esforçar a honrar aquele empréstimo. Uma vez que o desconto, o pagamento das parcelas do empréstimo ocorre na folha de pagamento e é feito pelo órgão pagador. Quanto aos riscos, que riscos são esses? O banco assume os seguintes riscos: o risco cambial, o risco inflacionário, o risco de não restituição e o risco de transferência de custos. O risco inflacionário caracteriza-se pela desvalorização da moeda. Quanto maior a inflação, maior a taxa de juros praticadas pelos bancos. Quanto menor a periodicidade de correção monetária contratada, menor será o risco. O risco cambial caracteriza-se pela possibilidade de desvalorização da nossa moeda em relação à moeda estrangeira. Assim, empréstimos corrigidos pela moeda estrangeira podem obter juros menores. Quanto ao risco de restituição, quanto maior a demora ou não restituição, aumenta a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros, a consequência é o aumento da inadimplência. Quanto ao risco de transferência de custos, caracteriza-se pela transferência de custos trabalhistas, fiscais e custos administrativos, custos de seguros que são embutidos nas taxas de juros. Qual a natureza jurídica dos juros? A natureza jurídica é de coisa acessória do capital. Assim, o capital é coisa principal e o juro é fruto civil. O juro é acessório do capital, pois só existe em função da existência do capital. Classificação dos juros. Como são classificados os juros? São classificados assim: quanto à sua origem, os juros, quanto à fonte que o gerou. Podem ser juros simples, pode ser juros compostos, legais. Quanto ao fundamento, quanto à sua natureza jurídica, podem ser juros compensatórios e juros moratórios. Quanto à capitalização, os juros, quanto ao regime de capitalização, podem ser juros simples ou juros compostos. Dessa classificação, as duas mais conhecidas são os juros compensatórios e os juros moratórios. Também podem ser classificados em: quanto à inflação, juros nominais e os juros reais. Quanto ao momento da indexação, em juros pré-fixados e juros pós-fixados. Classificação de juros quanto ao fundamento. O que se entende por juros compensatórios? São os juros que têm como finalidade remunerar o banco pelo tempo em que empatou seu capital, para que o cliente pudesse usar esse capital. São juros dos empréstimos em dinheiro, no empréstimo bancário. São previstas expressamente no contrato de empréstimos consignados, crédito direto ao consumidor, que é o conhecido CDC, no cheque especial, no financiamento, entre outros. O que se entende por juros moratórios? São os juros decorrentes da falta de pagamento na dívida. É caracterizado pela demora, não restituição do capital ou no pagamento das obrigações do empréstimo. Assim, os juros moratórios decorrem mesmo da mora. Mas o que vem a ser essa mora? A mora pode ser entendida como o retardamento culposo em pagar a prestação devida, descumprindo, assim, as obrigações de restituir o valor solicitado no empréstimo. Assim sendo, a mora é o não pagamento culposo por culpa do devedor. Essa é a única dor do cliente bancário, a inadimplência. Contudo, o credor também pode ficar em mora. Não é só o devedor.
Se o credor recusar receber o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados, vale dizer, na forma que a lei ou a convenção estabelecer, o credor também fica em mora. Na mora do devedor, quanto na mora do credor, que é o banco, além do não pagamento culposo, o retardamento ou a recusa de cobrança pelo banco credor. Esse pagamento ou essa coleta em outro lugar diferente ou por outra forma diferente do que foi contratado também configura uma mora. A classificação dos juros quanto à origem. O que se entende por juros legais? Legais porque decorrem da lei. Assim, são devidos porque a lei estabelece ou autoriza, independentemente da vontade das partes, que são o mutuário, o cliente, o mútuo, o banco também é parte, convencionário, né? Assim, ocorrem juros legais quando, apesar das partes não terem convencionados o seu pagamento e incorrer na mora, o não pagamento das obrigações ou em algumas situações em que os juros compensatórios são devidos por força de lei. E o que se entende por juros convencionais? Os juros aplicáveis são os juros devidos decorrentes da livre manifestação de vontade entre as partes. Aqui, a obrigação provém da manifestação da vontade e não da lei. Assim, de acordo a obrigação de pagar originada na convenção ou na lei, a classificação dos juros quanto à capitalização. O que se entende por juros simples? De fato, quanto ao regime de capitalização dos juros, pode ser juros simples ou juros compostos. Na capitalização simples ou linear, a taxa é aplicada somente sobre o capital inicial. Diz-se linear porque a taxa de juros varia linearmente em função do prazo. Exemplo, juros de 1% ao mês sobre um capital determinado pelo prazo de 10 meses. Chega-se à taxa de 10% de juros e assim por diante. Mas e quanto aos juros compostos? O que se entende? Na capitalização composta ou exponencial, ou ainda juros sobre juros, a taxa de juros é aplicada sobre o capital inicial, acrescentados dos juros acumulados até o período anterior. Aqui, a taxa de juros varia exponencialmente em função do tempo. Assim, por esse regime, os juros são calculados sobre os valores acumulados, sobre o que já foram incorporados, juros de períodos anteriores. O que vem a ser anatocismo? Anatocismo é a prática de somar os juros ao capital para a contagem de novos juros. É juros sobre juros. A chamada lei de usura que reza, abre aspas, é proibido contar juros dos juros. Esta decisão não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente do ano a ano. Fecha aspas. Artigo 4º do Decreto 22.626, de 33. Lembrando que, no Brasil, a classificação do anatocismo com periodicidade inferior à anual, conforme entendimento unânime dos doutrinadores. Comissão de permanência. O que é comissão de permanência? É um encargo financeiro que incide na demora do pagamento. Ela tinha previsão e era muito frequente nos contratos de relacionamentos bancários. Empréstimos até o ano de 2017. Isso porque, em 2017, entrou em vigor a Resolução 4.558 de 2017, que revogou a resolução do Conselho Monetário
a resolução de número 1129 de 1986, que deu origem à comissão de permanência, facultando aos bancos a sua cobrança. Muito se discutiu sobre a legalidade dessa comissão. Inclusive, até 2017, houve várias decisões judiciais divergentes, ora pela legalidade, validade, ora decidindo contra a validade, a eficácia. Na verdade, a comissão de permanência surgiu inicialmente com a resolução Bacen, resolução 15 de 28 de 1 de 1966, e foi objeto de outras duas regulamentações administrativas, circulares de número 77 de 1967 e a de número 82 de 1967, até chegar na resolução do Conselho Monetário Nacional, a de número 1129 de 86, para somente com o advento da circular do ano 2017 deixar de existir. Assim, nos empréstimos a partir de 2017 não deve incidir mais essa comissão. Só existem ainda nos contratos anteriores a 2017. Então, a comissão de permanência é um encargo financeiro de natureza compensatória, facultada ao banco a sua cobrança em função do inadimplemento do cliente, desde, claro, que previsto em contrato de empréstimo e financiamento. Serve para compensar a impontualidade no pagamento do empréstimo contratado, é a falta de pagamento. E sua cobrança ocorre por dia de atraso ao pagamento ou pela liquidação de seus débitos. Além dos juros de mora, ela era sempre calculada conforme as taxas contratadas ou a taxa de mercado do dia do pagamento. Multa contratual. Como podemos conceituar uma multa contratual? Ou também conhecido como cláusula penal. É uma sanção, uma pena pecuniária, uma deliberação imposta a alguém pelo descumprimento contratual. Tem como especial importância sobre a pretensão de que o devedor deva cumprir suas obrigações no tempo e modo pactuado, sempre desestimulando o descumprimento das obrigações para se evitar a mora. O inadimplemento absoluto ou retardado no cumprimento das obrigações, ela é limitada. Na multa moratória tem limitações legais ao teto de 2% do valor da prestação devida ao não pagamento. Mas também pode ser informada em patamares maiores, desde que não ultrapasse 100% o valor total da obrigação principal. Quando se trata de multa compensatória, ou seja, nos casos de inexecução parcial ou total do contrato, inadimplemento absoluto do devedor. Assim, existem duas espécies de cláusulas penal: a moratória e a compensatória. A primeira é imposta e incide com a simples mora do devedor pela falta de cumprimento da dívida prevista, atraso no pagamento, ao passo que a segunda é devida em função da inexecução parcial ou total de determinado contrato. Exige a ocorrência do inadimplemento absoluto do devedor, significando dizer que a impontualidade do devedor torna a execução da prestação inútil ao credor. Usura. O vocábulo usura é usado para dizer que o juro é exagerado, excessivo, ou quando se quer dizer que o lucro é abusivo. Editado como Decreto 22.626 no ano de 33, mais conhecido como Lei de Usura, ele visa combater a usura e estipula juros no limite de 12% ao ano, além de proibir contar juros sobre juros, que é a capitalização de juros. Esse decreto
foi editado na década de 30 pelo governo provisório de Getúlio Vargas para atender ao setor agrícola do estado de São Paulo na questão do superendividamento do setor agroexportador. E veja que desde aquela época já se debatia sobre a abusividade dos juros. Essa polêmica sobre as altas taxas de juros é antiga, não é de hoje. Inclusive, a usura pela lei é crime. Limite constitucional dos juros bancários. Quanto à questão da limitação constitucional dos juros no Brasil, de fato, no artigo 192 da Constituição Federal de 1988, havia o parágrafo 3º, que estabelecia que as taxas de juros reais não podiam ser superiores a 12% ao ano. Contudo, tanto os doutrinadores quanto a justiça, naquela época, entendia que esse artigo não era autoaplicável, pois dependia de lei complementar, tinha eficácia limitada e necessitava de regulamentação. Assim, alguns tribunais estaduais entendiam que essas limitações em 12% ao ano eram sim autoaplicáveis e assim decidiam a favor da limitação dos juros em 12% ao ano, enquanto outros tribunais não entendiam assim. Entendiam que esse artigo 192 não tinha incidência, aplicação imediata. Isso trouxe muita dúvida e instabilidade para o consumidor, o cliente bancário. E essa discussão sobre a vigência e validade do artigo 192 da Constituição Federal durou de outubro de 1978 até 29 de 5 de 2003, quando finalmente foi editada a emenda constitucional de número 40, que revogou o referido artigo. Tabela da taxa média de mercado. A taxa média de juros é divulgada pelo Bacen. Foi editada a circular número 2.957 e posteriormente a circular 2.970, obrigando os bancos a fornecerem mensalmente ao Banco Central quais patamares de juros eram praticados por cada banco para cada modalidade de crédito. Inclusive, o cliente bancário pode consultar quais são as taxas médias de mercado aplicáveis aos empréstimos bancários. Qualquer cidadão, qualquer consumidor pode fazer isso. A formação da taxa de juros no Brasil. Com a palavra, a FEBRABAN, segundo o livro Como Fazer os Juros Serem Mais Baixos no Brasil, aspas para a FEBRABAN. A taxa Selic é só um componente dos juros bancários. O julgamento de que, se a Selic caiu X%, os juros bancários também deveriam cair X%. É o mesmo de que, se o preço do aço caiu 45%, o preço do automóvel também deveria cair 45%. Um carro, assim como o custo de captação, não é o único componente da taxa de juros. Fecha aspas. Mais aspas para a FEBRABAN. A composição dos juros e dos spreads bancários é uma diferença entre o custo de captação, o que os bancos pagam pelo dinheiro que captam de terceiros, e o que eles efetivamente cobram de quem recebe o crédito. 2% sem custo final do crédito, por exemplo. Considerando-se todos os fatores, o peso da inadimplência foi de mais de um terço para cerca de 22,7%. O peso dos outros fatores ficam assim: despesa administrativa, 15,2%, tributos e fundo garantidor de crédito, 3,8%, margem financeira, que indica o lucro dos bancos, 9% do custo total de crédito, fecha aspas. Contudo, se não for considerado o custo da captação, a margem financeira dos bancos passa para 14,9%, conforme a FEBRABAN, que
que entende e avalia os juros altos. É uma inadimplência, claro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça, a nossa função, a nossa missão é, de fato, alertar a população sobre os golpes digitais e outras defraudações bancárias. É alertar as pessoas idosas sobre os perigos das telas e telinhas. Então, essa nossa contribuição sobre essa maravilhosa lição sobre